pleno carnaval, uma época que é sinônimo de festa e, para muitos, de excessos, um sermão do deputado Nicolas Ferreira acabou viralizando. E o motivo? Ele defendia uma ideia que vai totalmente na contramão de tudo isso: o valor do sofrimento. Bora analisar os principais argumentos dessa mensagem que deu o que falar. Olha só, o sermão todo se ancora nessa afirmação que é bem provocadora. Numa cultura que o tempo todo incentiva a busca pelo prazer e a fuga de qualquer desconforto, a mensagem aqui é que estamos escondendo algo valioso. E esse algo é a dor, que ele descreve como uma professora. Isso, claro, nos leva à pergunta central. Por que alguém defenderia o sofrimento? Especialmente numa sociedade que parece, assim, obcecada em manter todo mundo confortável e feliz o tempo todo. Qual é a lógica por trás disso? O ponto de partida para essa crítica toda é o carnaval. O sermão usa a festa não só como uma festa, mas como um grande símbolo, um símbolo da busca sem fim da cultura moderna pelo prazer e pela gratificação que tem que ser imediata. E para dar uma base para essa crítica, o sermão recorre a um conceito bíblico, o de obras da carne. A ideia é enquadrar os excessos do carnaval não só como um comportamento social, mas como manifestações de impulsos humanos que, de acordo com essa visão, nos afastam de um propósito maior. Então, o argumento central é que a gente vive sob o efeito de um gigantesco anestésico emocional. Segundo o sermão, a cultura moderna oferece várias maneiras de nos sedar, digamos assim, para que a gente não precise encarar as partes mais difíceis e dolorosas da vida. E que ferramentas de fuga seriam essas? Bom, o sermão aponta para o óbvio, como o álcool e drogas, mas vai além. Inclui também o entretenimento constante e até a música. A ideia aqui é que qualquer coisa que é usada para nos desligar sistematicamente da nossa realidade pode acabar funcionando como um desses mecanismos de fuga. E para a gente ter uma dimensão disso, o sermão usa um número: 400 milhões. Esse é o número de visualizações no YouTube de apenas 4 músicas populares. O dado é apresentado como uma prova do poder massivo de uma cultura que, segundo esse argumento, é projetada para o escapismo. E aqui a escolha proposta pelo sermão fica bem clara. De um lado, a fuga para prazeres que são passageiros, que só mascaram a realidade, e do outro, a decisão de encarar a dor de frente, como uma parte essencial da jornada da vida. Bom, se o problema é a fuga, o sermão propõe uma solução bem radical. Em vez de fugir da dor, a gente deveria abraçá-la. A tese é que o sofrimento não é um inimigo a ser evitado, mas sim uma ferramenta poderosa para o crescimento, tanto pessoal quanto espiritual. Para reforçar esse ponto, o sermão usa uma citação famosa do C.S. Lewis. Nela, a dor não é vista como uma coisa ruim e aleatória, mas como um megafone de Deus, um alerta que nos força a prestar atenção no mundo que, muitas vezes, prefere não ouvir. A dor, nesse contexto todo, ganha uma nova função. Ela deixa de ser um castigo para se tornar um campo de treinamento. É no desconforto e no desafio, argumenta o sermão, que se forja o caráter, a resiliência, enquanto o conforto excessivo levaria à estagnação, à fraqueza. O primeiro exemplo usado para ilustrar isso é o de Alexander Solzhenitsyn. A história dele, de um homem que sobreviveu aos campos de trabalho forçados soviéticos e saiu de lá com uma fé renovada, é usada como prova de que mesmo o sofrimento mais extremo pode gerar um profundo crescimento espiritual. Aí o argumento sai do histórico e vai para o pessoal, com uma história sobre a fé inabalável do tio do autor do sermão depois da perda trágica do filho. A lição aqui seria que a verdadeira fonte de força tem que ser maior do que qualquer circunstância, não importa o quão dolorosa ela seja. O sermão, então, oferece uma espécie de mapa para o amadurecimento baseado no livro bíblico de Tiago. E não é um pulo, é uma jornada em etapas. As provações testam a fé, esse teste produz perseverança e a perseverança finalmente leva a uma maturidade completa. Uma metáfora central do sermão é a de Davi. As batalhas que a gente vence no particular, sabe, longe dos olhos de todo mundo, são elas que nos preparam para enfrentar os gigantes em público. A força pública, portanto, nasce da luta privada. E essa ideia toda culmina na metáfora do soldado. A mensagem final propõe uma troca fundamental: deixar de se preocupar com a própria felicidade para se concentrar em cumprir um propósito, mesmo que o caminho para isso seja bem difícil. No fim das contas, a análise desse sermão deixa a gente com uma questão bem provocadora para a nossa era do conforto. Se a dor é de fato uma professora, o que será que estamos perdendo ao tentar silenciá-la a todo custo? E qual é o verdadeiro papel do sofrimento em um mundo que faz de tudo para evitá-lo?